Na Bíblia, a mulher era tratada como mercadoria? Será? A virgindade era algo exigido somente às mulheres? Olha isso, né? Tem um influenciador que também é teólogo aí no YouTube, que ele fez um vídeo a respeito disso, sobre a virgindade da mulher, que a mulher era tratada como uma simples mercadoria no Antigo Testamento, né? Olha que perigo isso. Tá dizendo sutilmente que o Senhor, o nosso Deus que nos criou, ele está dizendo que o Senhor tratava a mulher como um produto, como algo com valor, algo que podia ser comprado e não valia nada. Olha que tipo de ensino é esse, gente. Olha que tipo de ensino as pessoas estão escutando. Olha que tipo de ensino as pessoas estão respeitando como autoridade. E ele fala ainda no vídeo que assim, ó, não é para ter um discernimento espiritual sobre isso não, viu? Olha isso, e Paulo fala em 1 Coríntios 2,14 que nós precisamos ter um discernimento espiritual sobre a palavra do Senhor. Aí chega esse teólogo e fala para você, não é para você ter um discernimento espiritual, tá? Porque ele quer dizer o quê? Que ele, com a capacidade dele, humana, ilimitada, está dizendo que ele tem essa capacidade de pegar o conceito da época, só fazer aquela leitura e pronto, acabou. Que não tem nada além disso. Sendo que é dito também no Novo Testamento que tudo no Antigo Testamento é uma sombra para o que viria a ser, né? Exatamente. E quando ele faz esse tipo de coisa, ele traz muitas pessoas para ele, para o pensamento dele, para pensar como ele. Por quê? É uma situação que incomoda, principalmente as mulheres da nossa geração. Quando a mulher se depara com uma situação descrita na Bíblia, em que o homem paga um dote para tê-la como esposa e o pai fica com esse dote e às vezes parte também fica com a mulher, mas o pai fica com a maior parte desse dote. A mulher, ela seria encarada então como uma mercadoria, e isso para nossa geração é difícil de encarar. Então, olha que interessante, o homem, ele tinha que fazer um esforço muito grande, ele tinha que realmente mostrar que ele estava interessado naquela mulher, para mostrar que ela tinha um valor. Olha isso, a mulher tinha um valor. Não que não tivesse homens que vendessem a filha como mercadoria, a gente não está generalizando. Sim, poderia ter sim, vou usar minha filha aqui, vou ter os dotes, vou ter dinheiro. Isso aí. Como hoje também tem. Como hoje tem. Hoje o pai não entrega a filha de graça para ter relacionamento com um cara que vai engravidar, vai ter 2, 3 filhos e vai simplesmente sair, vai para outro estado, vai deixar a mulher lá com 3, 4 filhos. Uhum. É isso que eu falo, né? A generalização, que é tão incrível isso, que não tem como, gente, a gente não ter um discernimento espiritual sobre essas passagens. Exatamente. O Senhor está mostrando que a mulher, ela tem um valor. O homem que vê uma mulher, ele quer essa mulher, ele tem que se esforçar para isso. Ele tem que se esforçar, ele vai ter que fazer de tudo para tê-la com ele. Você entendeu? Então o Senhor está mostrando que a mulher tem um valor. Esse é o primeiro ponto. Por que a virgindade da mulher é tão exaltada no Antigo Testamento? Por que a mulher sempre é falado sobre a virgindade da mulher, que a mulher tem que ser pura? Por quê? Porque a mulher, ela representa a noiva, a esposa de Cristo, tá? Não que o homem também, só apontando algumas coisas, que o homem não tem a sua responsabilidade. Se o homem, e Paulo fala, se o homem se deita com a prostituta, ele se torna uma só carne com ela. Olha a responsabilidade que Paulo está dizendo sobre o homem. Então, quer dizer, se você se relacionou com a mulher e não casa com ela, mas você se deitou com ela, você se torna uma só carne. Aos olhos do Senhor, a gente se torna uma só carne. Olha a responsabilidade de Paulo está falando, se você for contra alguém, que você fique com essa pessoa. E eu acho que o que a gente também tem que deixar bem claro é que no Antigo Testamento as coisas eram mais físicas, as coisas eram mais metódicas, o pecado ele era considerado mais pecado quando cometia de fato pecado. Por exemplo, vou dar um exemplo do adultério. O adultério ele era pecado se o adultério fosse cometido fisicamente, não em pensamento. Já no Novo Testamento, as coisas já são mais espirituais. Então, há uma diferença nisso. Por quê? O que eu estou querendo dizer? Que no Novo Testamento, há uma regra clara sobre fornicação. E essa fornicação, ela é pecado, tanto para mulheres quanto para homens. Então, a virgindade, a castidade, até a data do casamento, ela é exigida não só para mulheres, como para homens também. Isso a gente trazendo para o Novo Testamento.
Porque fornicação, o que seria fornicação? Prostituição, né? Prostituição. Então, assim, a fornicação é pecado, tanto para homens quanto para mulheres. Então, isso fica bem claro nos tempos de Cristo, Isso, né? tá? Do Novo Testamento. E essa questão de virgindade e prostituição também está associada a Israel. Olha como o Senhor usa a questão da virgindade, a questão da prostituição a um todo, ao povo. Né? E tanto é que a gente vê em Apocalipse 19 em diante ali, você vai ver que chama os 144 mil para que sejam imaculados, virgens. Claro que está falando no sentido do que, gente? No sentido espiritual. Então não tem como, ali, por mais que tivesse as coisas físicas, hoje nós conseguimos ter um discernimento espiritual. Por que Deus aplicava daquela forma física? A gente vai colocar uma lupa espiritual sobre essas passagens, sobre seguir a lei estritamente, igual o sábado. O sábado é espiritual. O Senhor é nosso descanso. Então não tem como não ter um discernimento espiritual. O que ele está falando é completamente antibíblico e muito perigoso. E olha que interessante, o que eu falei, a mulher é a noiva, ela representa a noiva do Senhor. E a virgindade, a pureza. A pureza da sua igreja. E o Senhor, o nosso noivo, ele não teve que nos comprar com um sangue preciosíssimo mediante ao seu sacrifício? Olha isso, gente. Não tem como desassociar essas coisas. Então, por isso que a mulher ela é tão representada com a questão da virgindade. E temos dois pontos ainda. Porque da virgem viria Jesus. Sim. Né? E depois a noiva de Cristo seria comprada e seria lavada em seu sangue e purificada. Sim. Então tem toda essa representação. Não tem como desassociar essas duas coisas. Não tem como. A gente também não nega que existe sim ali as questões culturais da época. Existe, em que a moça tinha que ser pura, não devia ter tido relações com ninguém. Tinha sim essa questão cultural. Nisso, mas tem um mas porquê não é disso. só isso. É isso que a gente está querendo dizer, não é só isso. Tem o porquê disso, tem o porquê que o Senhor está exigindo isso. Tudo na Bíblia tem um porquê. E nós hoje, como nós conseguimos entender isso? Por que o Senhor fazia isso? Hoje nós conseguimos entender o porquê. Porque a mulher representa a igreja. Olha a importância, olha o grau disso que o Senhor está dando, a responsabilidade. Tem até uma passagem, depois eu deixo aqui o versículo, né? Que o sacerdote só podia se casar com uma mulher virgem. Uma mulher virgem. Né? Uma moça virgem. Então, espiritualmente, o Senhor nos comprou em prostituição. Nós estávamos imundos, em pecados. Mas a partir do momento que nós cremos, nós somos purificados. E a partir do momento que nós cremos, somos chamados e seguimos essa vida de peregrinação na fé, nós tornamos, entre aspas, virgem para o Senhor. Porque nós somos lavados pelo seu sangue. E só fazendo um adendo, o capítulo que eu citei de Apocalipse é capítulo 14, versículo 4. Eu falei 19, eu errei. Então, a mulher tem essa representação, gente. Essa representação. A igreja do Senhor. Tá? Esse rapaz aí, teólogo e influenciador, ele está dizendo que você não deve fazer esse tipo de análise. Tá? Não, espiritualmente não, tá? Tem que ser só historicamente. Historicamente, olha como a mulher é oprimida, olha como a mulher é só um objeto para o Senhor. Ele está falando que o Senhor tratava a mulher, o Senhor, gente. Olha isso, que heresia. Que heresia que não teme o nome do Senhor. Isso aí são pessoas que realmente são anticristos, são pessoas que são contra o Evangelho. São pessoas que são inimigos das boas novas do Senhor. E fazendo uma análise, como esse tipo de pensamento e de ensino agrada as pessoas. Porque fala o que as pessoas querem ouvir. Olha como realmente era errado a nossa geração ali, as mulheres, principalmente ali, porque ele falou muito para as mulheres, né? Olha como a mulher era oprimida nas escrituras, olha como a mulher era uma mercadoria e hoje a gente é empoderada, hoje a gente tem autonomia, hoje a gente tem independência. Então isso agrada. Isso mesmo. É uma fala que agrada no mundo hoje, aos ouvidos. No mundo, né, Kito, onde as mulheres, não só as mulheres, mas os homens querem viver livres para fazer aquilo que eles quiserem. É lógico que isso é agradável ao ouvido, ao coração. Mas olha que interessante, o Senhor, ele mostra como que o povo era naquela época, né? O Senhor, ele não isenta e ele não deixa de colocar na sua palavra que uma prostituta salvou lá o profeta que ele mandou. O Senhor, e a descendência de Cristo veio justamente de Raabe.
Então o Senhor, olha como o Senhor, nossa, hein? Se o Senhor fosse tão assim, tão machista, tão tratar sua mulher como mercadoria, você acha que ele ia fazer questão de mandar colocar que uma prostituta ajudou o profeta que ele mandou? Uhum. Olha isso. Exatamente. O Senhor Jesus Cristo veio de uma mulher virgem. É interessante, né? As pessoas consideram como um fardo, né? Ai, eu me resguardar virgem, é interessante, né? O Senhor carregou nossos pecados de uma brutalidade sem tamanho, que é inimaginável nós imaginarmos. Como foi tão brutal, tão sanguinário para morrer por mim, por você. E aí, não, porque hoje em dia ser virgem é tão retrógrado. É tão antiquado, né? Tão antiquado, não, tem que experimentar a vida. Cada um vai carregar o seu fardo, cada um vai ter que responder por aquilo que faz. Todo mundo tem a liberdade que quiser, você pode fazer o que quiser da sua vida. É porque hoje o ato sexual, ele é banal, né? Ele não tem importância. E a gente vê que essa questão sexual ela é muito forte na Bíblia, né? Davi, ele teve um caso ali de extraconjugal. Salomão caiu por causa de uma mulher. Então a gente vê essa questão sexual muito envolvida nas escrituras, porque as pessoas são carnais, elas sentem esse desejo, elas querem realizar esses seus anseios, né? Por isso que a Bíblia bate muito nessa tecla, que a gente tem que ter esse domínio próprio. Paulo fala muito disso. Sim, é um fruto do Espírito, né? Desculpa pela tosse. Mas é fruto do Espírito. Aqueles que vivem abrasados, né? Que arrumem uma pessoa para casar, que se casem, que encontrem um parceiro que você vai ficar até o resto da nossa vida. A gente vai se fazer só na glória, né, meu amor? Exatamente, com certeza. Então é na glória. Então, gente, leia a palavra, ore, não escute algo e já compre de imediato. Analise. Cada vez mais o Senhor Jesus nos alertou. Cada vez mais vai surgir anticristos. E tá? preste atenção em uma coisa. Quanto mais agradável for aos seus ouvidos, mais chances de estar errado Isso mesmo. é possível. Porque a Bíblia, ela nos incomoda, ela mexe com o nosso... Estar errado. Isso mesmo. Ela mexe com o nosso ego, ela mexe com o nosso coração. É isso. Mexe com as nossas estruturas. Isso é o Evangelho. O Evangelho que bate na gente, que arranca lascas, porque que faz nos ver, né? Nos faz olhar para nós mesmos, o quão pecaminosos nós somos. E voltando a essa questão do dote, o homem ele tinha que se esforçar para ter aquela mulher. E para o pai, olhando agora aqui a situação do pai, olha, eu criei a minha filha, eu eduquei, eu dei amor, eu dei carinho, eu cuidei de tudo que eu pude para chegar simplesmente um homem pegar e levar, como se não fosse nada. Então, o ato de dar um dote também era uma demonstração de o quanto aquela mulher era preciosa para ele. Isso mesmo. E para que o pai visse o quanto aquele homem desejava ser parceiro daquela mulher na vida. Isso mesmo. E o quanto ele ia cuidar dela. Então, para o pai, aos olhos do pai, aquilo era importante. Porque realmente, olha, é só a gente... Jacó trabalhou 7 anos para poder se casar com a Raquel, porque ele não tinha como oferecer mais nada. Então, ele ofereceu o trabalho dele e o pai aceitou o trabalho. Isso mesmo. Então, é isso. E a gente dá mais valor por aquilo que a gente conquista. Isso. A gente vê e fala, não, eu realmente quero. Eu quero essa mulher. E interessante porque... a gente vê como que o homem ele se esforçava, né, para conquistar aquela mulher. E hoje em dia qualquer rapaz aí, um moleque aí, vai na casa de um pai e tira sua filha de casa sem oferecer nada, desempregado. Isso. Sem qualquer comprometimento. Sem nem comprovar que ele tem condições de dar o melhor para ela, entendeu? Então hoje é assim. E o Senhor, ele é justo. E como eu falo, se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver como que era tratado um servo do povo hebreu. Depois de 7 anos, ele tinha que ser livre, tinha que pagar o que o Senhor tivesse devendo, tinha que pagar para ele e ele tinha que viver livre. Exatamente. Outro ponto importante também dessa questão do dote. O homem, quando ele pagava um dote, um valor alto para poder se casar com aquela moça, ele comprovava que ele tinha condições financeiras de manter aquela moça, aquela mulher. Até porque, antigamente, a mulher era mantida pelo homem. Hoje a gente trabalha, a gente resolve nossas coisas, tudo. Mas naquele tempo não. Então o homem ele tinha que comprovar
que ele tinha condições de sustentar uma família. É isso mesmo. Então isso era uma comprovação importante para o pai da moça. Então, hoje não, a moça pode escolher até um desempregado para casar, que aí é problema dela, entendeu? Isso, qualquer moleque aí vai lá. Não tem. Molecão, bonezão lá. Ô senhor, conheci sua filha aí, posso levar ela pra sair? Já era. Então, resumindo, gente, esse é o vídeo que a gente queria trazer para vocês, para deixar claro que nem tudo que agrada o seu ouvido vai estar certo segundo a palavra de Deus. Isso mesmo. E, novamente, pontuando, leia a palavra do Senhor, procure pessoas sérias para falar da palavra. Como eu disse, e vou repetir novamente, vai surgir muitas pessoas assim, muitos anticristos, muitas pessoas que vão vir com fala mansa, com um ar de intelectual. Eu sei da... Gente, o Senhor, ele, como a gente fala aqui nos nossos vídeos, né? Ele chama pessoas improváveis, ele chama pessoas que não tem esse como que é a palavra? Não, corta. Corta. Então, as pessoas que não se ensorbebecem, né? Mas pessoas que realmente a gente vai ler na palavra e vai ver que realmente ela está falando a verdade. Então, estejamos atentos ao que as pessoas estão falando sobre a palavra do Senhor. É algo sério, tá? A palavra do Senhor é santa, então a gente tem que ter muito cuidado. A gente agradece por você ter assistido até aqui. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Nem pedimos o like, ativar o sininho. É um assunto amplo, então deixa seu comentário, né, se você tiver alguma dúvida. E o que você acha desse assunto também? A gente não sabe de tudo, a gente também aprende. Estamos aqui para servi-los, para falar da palavra, com temor ao Senhor. Então, curte, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau!